Olá, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe esse dia. Vamos ler mais 3 capítulos do livro de Atos, capítulo 16, 17 e o capítulo 18. Capítulo 16, eu gosto muito desse capítulo, porque nós vamos ver aqui a história do jovem Timóteo, começando a caminhada dele com o apóstolo Paulo. Vamos lá, verso 1 até o verso 5. Paulo escolhe Timóteo como companheiro. Aqui começa a relação de Paulo com Timóteo. Nós vamos ver ao longo das cartas do apóstolo Paulo que Timóteo vai servir Paulo como um filho serve um pai. E vamos ver Paulo escrevendo para Timóteo com o carinho de um pai que escreve a um filho. Paulo, ele vai conhecer Timóteo em Listra e decide levá-lo na sua viagem missionária. E aí, para evitar ofensas aos judeus, ele vai circuncidar Timóteo. Embora Timóteo seja de origem gentia, né, por parte do pai. O pai dele era grego, a mãe era judia. Então, Paulo decide circuncidá-lo para que isso não seja um problema para o evangelho. Não que Paulo entendesse que deveria haver a circuncisão. Paulo vai escrever na carta aos Gálatas, nós vamos ler aqui. Temos o exemplo de Tito. Paulo não vai circuncidar Tito. No caso de Timóteo, é para que realmente ele não tivesse nenhuma dificuldade na viagem missionária com ele. Versos 6 e 10 é a visão e o chamado à Macedônia. Paulo e sua equipe, eles vão tentar ir para a Ásia. Esse é o desejo de Paulo, porque havia cidades ali que eram cidades muito importantes, estratégicas para o evangelho. Mas por 3 vezes o Espírito Santo impede Paulo de entrar na Ásia. Às vezes nós podemos pensar assim, não está dando certo, é o diabo. Nem sempre, pode ser Deus nos levando para um outro caminho, para uma outra direção. E Paulo insistindo, à noite, depois de 3 tentativas, à noite, Paulo vai ter uma visão de um homem, que é um homem macedônio, da Macedônia, pedindo a Paulo ajuda, pedindo que Paulo fosse a Macedônia. E Paulo compreende isso como um chamado divino. E aí ele e a equipe dele parte para a Macedônia. Verso 11 e 15, vamos ver a conversão de Lídia em Filipos. Em Filipos, chegando agora na região, a Macedônia, ele vai encontrar Lídia. Lídia é uma mulher vendedora de púrpura, empresária. Paulo vai pregar para ela e para as mulheres que estão ali à beira do rio, que era um lugar de oração. Lídia vai se converter, Lídia vai se batizar e ela vai abrir a casa dela para a pregação do evangelho. Ela vai oferecer aos missionários ali a sua hospitalidade e ela vai se tornar, assim, uma mulher estratégica. Lídia é a primeira mulher, é a primeira pessoa da Europa a se converter. Verso 16 e 18, nós vamos ver a libertação de uma jovem possessa. Paulo vai expulsar um espírito de adivinhação que estava sobre uma jovem escrava, que dava muito lucro aos seus donos, e isso vai causar uma revolta muito grande aos donos dela, pois eles perderam o seu lucro. E esse é o momento onde Paulo e Silas vão ser presos, vão ser açoitados. Eu tive a oportunidade desse ano, 2024, de estar ali nessa região, de ver ali o lugar onde eles acreditam que seja o lugar onde Paulo foi preso. Uma experiência muito linda de ver essa cidade e de entender essa história aqui, não apenas lendo, mas vendo a história. Verso 19 ao verso 26, Paulo e Silas vão ser presos, Paulo e Silas vão ser açoitados e eles vão ser lançados na prisão. Aqui é o momento que durante a noite, enquanto Paulo e Silas oravam e cantavam hinos, e a Bíblia diz que os outros presos ouviam, vai haver um terremoto. As portas vão se abrir da prisão, né? As correntes vão ser soltas, e o verso 27 e 34, nós temos a história aqui
da conversão do carcereiro. O carcereiro aqui, temendo que os prisioneiros tivessem fugido, ele tenta se matar. E Paulo vai impedir. Porque quando ele viu a porta aberta, ele pensou, todos fugiram. E temendo o castigo, ele tenta se matar. E aí Paulo impede. Ele então vai fazer uma pergunta para Paulo: o que ele precisa fazer para ser salvo? E Paulo vai pregar o evangelho a ele, à sua família, e todos vão ser batizados. Então, crê e seja batizado, você e toda a sua casa. E Paulo prega para toda a família, prega para a família do carcereiro, eles vão crer, eles vão ser batizados e vão experimentar a salvação. O verso 35 ao verso 40 é o momento da libertação de Paulo e Silas. Após saberem que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, as autoridades se assustam e os libertam, pedindo que deixe a cidade. Por que eles assustam? Porque nenhum cidadão romano poderia ser açoitado, castigado, preso, sem um julgamento devido. E eles, com medo do que Roma poderia fazer, por quê? Porque eles açoitaram, prenderam cidadãos romanos sem um julgamento. E eles vão falar com Paulo e Silas: olha, esquece o que aconteceu. E Paulo disse: não. Paulo conhecia os seus direitos. Paulo conhecia os seus direitos. Vamos aqui no capítulo 17. Capítulo 17 é a pregação de Paulo em Tessalônica, na cidade de Bereia e em Atenas. Verso 1 ao 9, Paulo prega por 3 sábados na sinagoga de Tessalônica. Ele explica que Jesus é o Messias, que sofreu e ressuscitou, muitos creem, e alguns judeus, movidos por inveja, vão incitar uma multidão contra eles. Os irmãos enviam Paulo e Silas para Bereia. Verso 10 e 15, os bereanos são expostos ao evangelho, e em Bereia os judeus recebem a mensagem com interesse e eles vão examinar as escrituras diariamente. Muitos vão crer, contudo, os judeus de Tessalônica vão até Bereia para perseguir Paulo, que então é enviado a Atenas. Verso 16 ao 34, Paulo está em Atenas e ele vai pregar o seu sermão no Areópago. Em Atenas, Paulo fica profundamente perturbado com a idolatria da cidade. Então, se hoje você visitar Atenas, eles vão contar a história, você vai ver ali as ruínas dos templos dos seus deuses. Paulo é levado ao Areópago, onde ele prega sobre o Deus desconhecido, porque eles tinham um altar de todos os deuses que eles conheciam e tinham um altar ao Deus desconhecido. Quando Paulo está pregando Jesus, eles vão falar: olha, nós não conhecemos esse Deus. Aí Paulo fala assim: conhece sim, olha aqui, vocês fizeram um altar para ele, ao Deus desconhecido. É esse Deus que eu estou pregando. E aí Paulo fala sobre o Criador, fala sobre o arrependimento e o julgamento vindouro por Jesus, a quem Deus ressuscitou dos mortos. Alguns vão zombar, outros vão crer. Verso 28. Eu gosto muito de Atos 17, verso 28. Paulo diz assim, olha: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Gente, olha essa parte. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Coisa linda. Vamos para o capítulo 18. Capítulo 18, agora é Paulo em Corinto. E aqui ele vai ter um encontro com Áquila e Priscila. Verso 1 ao 4. Paulo está em Corinto e seu trabalho com Áquila e Priscila. Em Corinto, Paulo vai encontrar Áquila e Priscila, que são judeus que foram expulsos de Roma, e começa a trabalhar com eles como fabricante de tendas. Aos sábados, Paulo prega na sinagoga e tenta persuadir os judeus e também os gentios. Versos 5 e 6 do capítulo 18, nós vamos ver a oposição e a decisão de pregar aos gentios. São Paulo começa pregando aos judeus, existe uma oposição muito grande, então Paulo agora vai pregar aos gentios. Paulo
dedica-se inteiramente à pregação, quando Silas e Timóteo vão chegar, mas ele, rejeitado pelos judeus, ele vai agora pregar e dedicar aos gentios. Versos 7 ao 11, nós vamos ver o batismo de Crispo e a visão de encorajamento de Deus. Paulo muda-se para a casa de Tito, o justo, e Crispo, que são líder da sinagoga, e Crispo, líder da sinagoga, vai crer no Senhor. Aí o Senhor aparece para Paulo em uma visão dizendo para não temer e continuar a pregar, porque muitos em Corintos devem ser salvos. Eu tive na cidade de Corinto esse ano e realmente havia uma influência muito grande ali pagã naquela cidade. Era um desafio pregar ali, um desafio. Verso 12 ao 17, nós vamos ver a acusação diante de Gálio. Os judeus vão levar Paulo ao tribunal de Gálio, o prôconsul, acusando de persuadir pessoas a adorar a Deus de forma ilegal. Gálio se recusa a julgar, considerando a questão uma disputa interna dos judeus. Vai perceber que, por vários momentos aqui, Lucas fala que a perseguição dos judeus é por inveja. Que situação, né? Talvez você já viveu algumas consequências de perseguição por inveja. Paulo está vivendo isso. Verso 18 ao verso 23, verso 18 ao 23, nós vamos ver o retorno à Antioquia e a chegada a Éfeso, a chegada agora na região da Ásia. Paulo vai partir de Corinto, passa por Éfeso, onde promete retornar, e finalmente chega a Antioquia. E após algum tempo, ele inicia a sua terceira viagem missionária. Sua terceira viagem missionária vai acontecer na região da Ásia. Verso 18, Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo, depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Secreia devido a um voto que havia feito. Chegando a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila, ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Então vamos ver aqui o final da segunda viagem missionária de Paulo, e amanhã, Deus permitindo, nós vamos ler mais 3 capítulos e vamos ver o início da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Deus abençoe sua vida. Amanhã, se Deus permitir, nós temos um encontro aqui. Deus te abençoe.